Boa noite, quem é da noite, bom dia, quem é do dia. Estamos mais uma vez aqui, segunda-feira, às 20 horas, numa nova live. Vamos conversar hoje um pouco sobre desafio de educar filhos com guarda compartilhada. E a conversa vai ser com a psicóloga Carla Nascimento. Gratidão por você estar aqui nessa reunião mais uma vez. Gratidão por você que está aqui com a gente hoje. E você que está assistindo a gravação, gratidão. Um abraço. Vou chamar a Carla agora para começar o nosso bate-papo. Carla, é um prazer recebê-la aqui na minha casa, mais uma Olá! vez. Olá! Olha eu aqui de novo. Já É, sou de casa, já virei de casa. já é de casa e nós estamos numa parceria, né? Isso Eu tô, aí. tô gostando muito dessa parceria, tô achando super bacana. Eu também, eu É, também. Como eu te falei, né, para mim está sendo até desafiador, porque eu já tinha essa dificuldade, né, de começar a gravar vídeo, você grava, solta e corre. Eu sempre falava isso, que eu soltava e corria o vídeo. Agora ao vivo não tem como correr, né? E para mim está sendo bom, está sendo uma experiência diferente, né? Mas ao mesmo tempo também está me ajudando, porque a gente trabalha com isso o tempo todo, né? A gente trabalha com pessoas. Eu sim, trabalho com comunicação, então, assim, para mim é bom poder aparecer aqui, né? Poder estar sempre aqui. E tem bastante pacientes que me seguem, pais que me seguem, e aí poder trazer essa orientação, né? Poder trazer essa colaboração para cada um deles também e para outras pessoas também que vão se aproveitar, né, dessas informações. Está sendo muito bom. isso é muito Obrigada bom. mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. Você está sempre aqui comigo, colaborando, né? Me ajudando, me dando essa força aí para poder estar colaborando também com as pessoas, porque também é o que eu gosto de fazer, é o que eu sempre gostei de Uhum, fazer. E eu fazia dos bastidores, agora estou fazendo aqui. exatamente. É E tá, desafiador, eu acho que para qualquer pessoa, né? Falar em é, público é uma experiência nova. E aí, só que outras pessoas também podem ter acesso às informações, né? Ao conhecimento. E aí, a gente poder falar para mais pessoas é uma forma de divulgar muito mais tudo aquilo que a gente tem para contribuir na vida dessas pessoas. sim. Sim, isso é muito bom. E é cada dia que eu preparo essa live, aí eu vou estudando mais um pouquinho. É, às vezes eu não tenho muita informação sobre o assunto, mas vou lá, pesquiso e tal, e Uhum, assisto aulas, e aí fico sabendo mais um pouco. Isso para mim também está sendo enriquecedor uhum. É um processo de aprendizagem o tempo todo, né? o É tempo igual todo. eu falo, sempre que eu recebo um paciente novo, é um novo desafio, porque as pessoas são diferentes, os casos são diferentes, embora não sejam muito parecidos, cada pessoa vai ter sua particularidade, né, a sua individualidade, as suas necessidades diferentes de outras. Então, estar aqui também proporciona isso, de você estar sempre estudando e estar sempre aprendendo coisas novas, né, e compartilhando com outras pessoas. É verdade. Isso é muito bom. É bom que todo dia a gente aprende, né? A gente aprende, a gente Exatamente. ensina, ensina aprendendo, aprende Aprende ensinando. também com as pessoas, E, exatamente. é. É um constante processo de aprendizagem e é E o muito que, que, legal. e o que que você tem para falar sobre esse desafio aí de criar, de educar filhos com a guarda compartilhada?
Realmente é o que você falou, é um desafio, né? Eu não passei por essa situação, né? Graças a Deus. E eu acho que quem passa não é algo que a pessoa escolhe, né? É sempre uma decisão muito difícil, né? Porque a pessoa quando casa, quando ela resolve ter uma família com alguém, né? Ou mesmo que, né, não seja planejado, ela quer conviver com o outro, né? Com o pai do filho, né? O pai quer conviver com a mãe do filho, e assim, é o ideal, né? Para todo mundo. Principalmente quando você escolhe estar do lado daquela pessoa e formar uma família do lado dela. Então, a dificuldade já começa aí, né? Da separação em si. A separação não é fácil, é dolorosa, é difícil, é uma decisão que precisa ser tomada assim, entre o casal e esclarecido também para os filhos, né? Eles precisam ter o entendimento do que está acontecendo. Sim. E esse esclarecimento também não precisa ser com todos os detalhes. Tem problemas dos pais que não cabe ao filho também ficar sabendo de tudo, embora muitos filhos presenciem constantes conflitos, né, entre esses pais, porque na maioria das vezes, antes até de tomar essa decisão, essa família já sofreu muito, esse casal já sofreu muito. E eu estava vendo até um vídeo de uma jovem falando que ela é uma pessoa, assim, diferente até de muitas outras pessoas, porque ela torcia para que os pais se separassem, porque ela não aguentava mais aquele conflito, né? Não aguentava mais tanto conflito e tanta dificuldade em casa, de presenciar brigas, né? Constantes, e gritarias, e agressões físicas, e uma das coisas que ela mais queria, e chegava até a conversar isso com a mãe, era sobre pensar nessa possibilidade até do divórcio, porque era uma coisa que estava perceptível que não estava dando certo, né? E é muito difícil, é muito doloroso, né? Alguns até conseguem terminar em paz, né? Não ficar aquela guerra depois que acaba o relacionamento. E eu sempre falo que é melhor até terminar na fase em que vocês ainda conseguem conversar, que vocês ainda conseguem dialogar. É melhor época, né, para terminar, porque aí não termina um querendo matar o outro, né? Exatamente, exatamente. Principalmente quando tem filhos, né, envolvidos na situação, porque já é um processo doloroso, já é um processo difícil para todo mundo. E a criança, o filho, muitas das vezes se sente até culpado por aquela separação, né? Eles acham que, de repente, é por causa deles que está acontecendo aquele divórcio e eles se sentem culpados. Então, o diálogo nesse momento, tanto entre o casal quanto com os filhos, é essencial, né? Para deixar tudo muito claro, né? Para aquela criança não achar que ela é culpada. E achar também que, né, com a separação desse casal, né, geralmente é o pai que vai embora, né? E os filhos ficam com a mãe. E deixar bem claro que não é só porque acabou o amor entre o casal que vai acabar o amor que o casal tem pelos filhos. É verdade. Isso aí tem que ser muito bem conversado, né? Exatamente, muito bem conversado, porque, né, como eu te falei, o filho é um vínculo que esse casal vai ter para o resto da vida, né? Para o resto da vida. Então, o diálogo nesse momento, nessa situação, é essencial para que os filhos não sofram mais ainda, porque há um sofrimento, não tem como negar, né? É uma diferença, e assim, tem pessoas até que falam que é muito melhor você separar enquanto o filho está pequenininho, porque não vai sentir tanto, do que, né, depois quando ele cresce. Porque fica bem mais complicado você, o filho aprender a conviver com 2 casas, até 3 às vezes, né? Dependendo do rumo que cada um vai tomar da sua vida. E aí é uma vida que ela não estava acostumada a viver, é um novo hábito para ela. E é tudo muito novo, tudo muito novo. Então, a participação dos pais, né, o diálogo, nesse momento é extremamente necessário, né? Como eu falei, deixar claro para essas crianças, né, que não é só porque o amor acabou entre o casal que acabou o amor de seus filhos. E uma das coisas principais é a questão da alienação parental, né? Que é super complicado, que é o casal quando separa,
fica um falando mal do outro pro filho e fazendo o filho ficar naquela corda bamba, né? Entre os dois. Isso eu acho um absurdo. Isso eu acho É. inadmissível. Uhum. E acontece muito, muito mesmo. E aí a criança fica naquele, sabe, naquela corda bamba, e aí você vê muitas vezes a criança reproduzindo o diálogo de um dos pais, né? Falando aquilo que o outro fala do outro, o pai fala da mãe, ou que a mãe fala do pai. E aí você vê crianças até revoltadas com, geralmente, o que sofre mais é o que vai embora, né? E aí, quando esse pai volta para visitar o filho, ou pega o filho, você vê ele reproduzindo frases que é utilizado pela mãe, né? Em momentos de fúria, em momentos de raiva. E aí é super complicado deixar a criança nessa situação. Nesse momento é importante... Pode falar. Não, continua, depois eu falo. Não, e nesse momento é importante você ver a real necessidade da criança, do filho, né? Porque ele é a maior vítima dessa situação, né? Não é legal você ficar sustentando um casamento por causa de filhos. Porque aí você sofre, né? Você vive infeliz e acaba passando aquela infelicidade para as crianças. Sim. E os filhos crescem. A gente cria filho para o mundo. E aí você fica prendendo a sua vida, né? Por conta daquele sentimento que você tem pelo teu filho, né? De preservar aquele ideal de família. E aí quando eles crescem, procuram suas famílias, você fica ali sozinha. E infeliz, né? Infeliz, então, é uma decisão muito difícil de ser tomada, mas extremamente importante nessa situação. Você quer falar? O casal ele tem que, eu acho assim, primeiramente pensar no bem-estar da criança, né? Das crianças, dos filhos, né? E ver o que é melhor para os filhos, né? Sem ficar naquela guerra. E o melhor ponto para a separação, se é que a separação é inevitável, é enquanto está dando para conversar ainda. Exatamente. Porque depois fica insustentável. E aí é aquela guerra mesmo. E para não haver guerra, é bom que o casal converse também sobre a educação dos filhos, né? Como que eles vão educar esses filhos, para um não tirar a autoridade do outro, né, na frente dos filhos, tal, e ter aquele diálogo, né, entre todos, né? Porque as crianças também têm que ser ouvidas, né? Eu acho, né? Que o certo é isso, né? Porque a criança, né? Porque a criança é uma pessoa, né? É uma pessoa. Exatamente, é um ser humano. E existem várias fases, né? Que essa pessoa, essa criança passa, né? Que é criança, adolescente. Então, dependendo da época que tá esse conflito, né, entre os pais. Mas esse conflito também acontece quando o casal começa a olhar mais para o defeito, né, do outro, né? Porque quando a gente se conhece, né? Quando a mulher conhece o homem e tal, a gente só vê as qualidades. Ai, é linda isso, exatamente. Aquilo, né? É uma Depois os defeitos começam a aparecer. Aí tá convivendo, aí fica prestando atenção nos defeitos, aí quando começa só a prestar atenção nos defeitos, o negócio não vai para o bom lugar. Então, as pessoas têm que lembrar, depois que tem os filhos e tal, tem que lembrar que aquela pessoa não é só defeito. Aquela pessoa tem qualidades também. Qualidades que você viu antes, quando começou a namorar, né? Quando conheceu. E procurar
continuar vendo as qualidades nas pessoas, né? Tanto um quanto o outro, né? E, Uhum. e Isso aí, só fazendo um parêntese, eu lembrei da questão da gratidão, né? Que quando a gente começa a dar foco no que é bom, as coisas ruins ficam cada vez mais ali escondidas, né? A gente consegue perceber muito mais as coisas boas do que as ruins. E é igualzinho os defeitos, o defeito do é, outro. E é um exercício muito legal até que eu passo com alguns pacientes que, né, sempre traz a demanda do casamento. E aí, o tempo todo só falando do defeito, tá? Porque ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz isso, faz aquilo. Tá, vamos fazer um exercício? Eu queria que na próxima semana você me trouxesse uma lista de qualidades dessa pessoa. Os motivos no qual te levaram a ficar com ele, né? Ficar com essa pessoa e uhum, permanecer com ela, porque ela não é só defeito. E aí você vê que a percepção muda completamente. A pessoa já chega com outro discurso, com uma outra percepção de que realmente acaba dando. Engraçado que o meu esposo ele fala essa frase, né? Você pode ter 1000 acertos, não tem nenhum elogio, mas se tiver um erro, exatamente. se tiver um erro já era, né? Que você vai ouvir pro resto da vida. É só reclamação. E é realmente assim que acontece. E quando você para perceber também as qualidades e você consegue dar ênfase àquilo, a sua percepção muda completamente. Aí você se pergunta, realmente, será que eu tenho motivos suficientes para não querer mais? Porque será que eu vou encontrar as qualidades que tem nele em outra pessoa? E aí leva para uma reflexão que é bem positiva, costuma dar muito certo. É verdade. E as pessoas pessimistas falam que trocar de cônjuge, né, é trocar Uhum, de defeitos. exatamente. Só que se a gente parar e começar a observar as qualidades, não precisa trocar. Não precisa trocar, você Uhum, volta a gostar daquela pessoa, volta, porque é uma questão só de mudança de olhar. exatamente. É a mudança no foco que você dá, né? Sim, sim. E os filhos também. Se você teve filho com aquela pessoa, é porque aquela pessoa significou na sua vida. E os filhos Uhum, também significam muito, porque se não fosse com aquela pessoa, não seria aquele filho, né? Daquela maneira, daquele exatamente. jeito, né? Então, Uhum, é toda uma questão de olhar mesmo. E uhum, um exercício legal que eu acho fazer nessa fase, além desse que você falou, que é para ver as qualidades, né, da pessoa, além de ver as qualidades, fazer, fazer assim, uma carta da gratidão. Você olha as qualidades, por que está com a pessoa, por que chegou a ficar com essa pessoa, e agradece os momentos bons, vai lembrando daquele jantar, daquele passeio, daquela viagem, né? uhum, Poxa, tem tanta coisa legal para lembrar, para agradecer. Ó, exatamente. eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Senta que lá vem história. Não, porque no meu caso, era o contrário, né? O papel era invertido. Eu trabalhava fora, o marido ficava em casa, trabalhava em casa, levava a filha para creche e, e levava ela nas festinhas do colégio, tudo, porque eu Uhum, trabalhava, além de trabalhar muito longe de casa, trabalhava sábado até tarde, até 8 horas da noite. Então, eu trabalhava no salão, era de terça a sábado. Eu saía de casa por volta das 6 horas da manhã, só chegava em casa às 11 horas da noite, porque uhum, era muito longe a casa do trabalho, o trabalho de casa. E aí, é, nós fizemos um acordo que nessa época que a gente precisava, eu precisava trabalhar,
por causa do dinheiro para construir uma casa para nós. Então, o Uhum. acordo foi ele ficar em casa, me ajudando, fazendo os trabalhos de casa, e eu trabalhando para levar o dinheiro para casa para poder fazer a nossa, construir a nossa casa. Então, foi Uhum. uma época, assim, para mim, super maravilhosa. Porque eu chegava em casa, minha filha tava linda, maravilhosa, a casa estava arrumada, tinha comida fresquinha para mim e tinha um marido cheiroso. Então eu me sentia a rainha, né? Opa, chego em Uhum. casa, tá tudo pronto, não preciso fazer nada, não preciso fazer comida, só Aí tomar vamos banho, combinar que é muito bom, né? Nossa. ou só tomar banho, comer e conversar um pouquinho e dormir. Pronto. Aí no dia seguinte Uhum. acordar. E foi uma fase assim que eu achei muito maravilhosa. Mas aí, infelizmente, os homens é, é, ficam achando que essa não é a posição deles. Então, eles não aceitam muito. E aí, quando escuta conversinhas de amigos também, né, que falam, pô, que isso? Você é homem, não tem que estar nessa posição, que não sei o quê. Pode estar uma mil Uhum. maravilha em casa, dentro de casa. Mas na rua, se os outros homens falam que aquilo está errado, aí já começa a virar a cabeça. Então, Aham. aí ele chegou para mim e falou: Ah, não quero mais essa vida. Para mim não tá bom, porque não é coisa de homem, não sei o quê. Eu já percebi que era conversa de fora, né? Eu falei: Isso é Poxa, muito mas tá tão. construído socialmente também, né? Mas estava. Para mim estava ótimo, para minha filha também estava Estava ótimo, funcionando. estava funcionando. Aí ele quis mudar, a gente mudou. E aí, só que depois de um tempo, as coisas que a gente combinava, que para dentro de casa funcionava, para a nossa vida funcionava, ele começou a dar ouvido para as coisas do mundo, né? A Uhum. opinião dos outros. E aí, para mim, já não serviu mais, porque se a gente combinava, eu fazia a minha parte, ele tinha que fazer a dele. Enfim, aí eu achei por bem separar enquanto não estava já querendo matar, né? E Uhum. aí separamos, e nesse caso, como lá em casa era invertido, eu que trabalhava fora e ele trabalhava em casa, trabalhava perto de casa, eu é que saí. E saí e achei por bem deixar minha filha com ele, porque eles estavam dentro da casa, né, da casa deles, e eu não queria mudar minha filha de colégio, nada disso, nem levar ela para E outro lugar. precisava continuar trabalhando. Precisava continuar trabalhando também, inclusive até para continuar pagando as despesas da construção da casa, essas coisas todas. Que já aí, nesse Uhum. caso, já era uma outra casa que a gente tinha construído, a segunda casa. Nossa. É. Então, aí no nosso caso era assim. E continuou, lógico, na época que eu me separei, minha filha estava com 13 anos, e aí ela já era adolescente, aí mesmo Uhum. conversando com ela, ela não entendeu muito bem. Não entendeu, aí eu não sabia o que E estava você falando. imagina para uma criança como que é, né? Pois é. E mesmo assim, eu visitava, eu encontrava com ela, a gente saía os três para almoçar fora, passear, não sei o quê. Só que eu não queria mais conviver com ele. Mas, Uhum. mas eu continuei conversando com ele, saindo com ele, levando os dois para passear. A gente saía, passeava. E ele continuou a educação que a gente tinha combinado, de a forma que a gente ia educar a nossa filha. E Uhum. pelo menos isso ele continuou e deu tudo certo. E, e não teve guerra. Esse negócio, eu nunca falei mal dele para ela. E
e acredito que ele também não deve ter falado mal de mim para ela. Então, a gente teve uma convivência ainda depois da separação, durante muitos anos, e, e foi bom para nossa filha, porque, Uhum. inclusive, eu já até agradeci, porque a nossa filha é maravilhosa, né? Linda, maravilhosa. Agora nós temos neto e tudo. Então, eu acho que se a separação é inevitável, evite a briga, né? Evite a briga, pelo Uhum. menos, né? Para não confundir também a cabeça das crianças, né? Não ter esses traumas, né, na vida deles, porque causa até traumas, né? Sim. E, infelizmente, não é o que acontece na maioria dos casos. Eu Infelizmente, sei. né? Porque quando chega a separar, já está naquela guerra, naquela brigalhada, e é um pouco até de egoísmo, porque não consegue se colocar no lugar dos filhos. E as Sim. crianças são excelentes observadoras, elas observam muito, né? Elas percebem tudo, só que elas interpretam muitas vezes de maneira errada, quando não Verdade. é passado isso, né, direitinho para a criança. E aí, a infância, que era para ser a fase da construção da personalidade, do caráter, se modifica completamente por conta do ambiente em que ela vive, naquele ambiente de guerra, de luta, de briga o tempo todo, né? É como se É, fosse uma guerra de verdade, é como se fosse um querendo destruir o outro o tempo todo. E muitas é, vezes não pensam nos filhos, né? é. Então, realmente é muito complicado. E se todos os casais pudessem viver dessa forma, né, se separar e continuar conversando, dialogando, combinarem na educação dos filhos, porque é uma questão muito complicada, né, que a gente vê muitas pessoas se queixarem nisso. A criança fica comigo durante a semana, ela tem uma educação, né? Ela tem regras, ela tem horários, a alimentação é completamente controlada, e aí, no final de semana, vai para casa do pai, parece que em 2 dias destrói tudo aquilo que foi construído durante a semana inteira. Né? É. É o que a gente vê Uhum, diariamente. uhum. E aí você vê que não tem assim uma parceria, né? Uma cumplicidade entre o casal, até para o bem do filho, Pois é, daquela criança, que está ali é, vivendo aquele conflito, vivenciando aquilo tudo. Infelizmente, né? é. Infelizmente. Mas, Carla, nós estamos falando de guarda compartilhada. Pelo que a pesquisa que eu fiz sobre a guarda compartilhada foi feita para casais que não brigam, para casais que têm harmonia. Só que, Uhum, como tudo aqui no Brasil, a gente acaba confundindo as coisas, né? Aí quer compartilhar com o casal que briga, que está em guerra, aí uhum, não dá. Porque se o casal está em guerra, aquele que está fora, né, que saiu de casa, que não está convivendo com as crianças diariamente, ele não pode chegar a hora que ele quer para ver as crianças a hora que ele uhum, quer, porque bagunça o coreto, né? Mas é o que acontece, porque eu acho que não está bem explicado por que, que é a guarda compartilhada e por que, que só um tem a guarda e o outro só faz a visita. Aí todo uhum. mundo acha que é uma coisa só. Não é, tem que ser separado. Guarda compartilhada tem que ser só para casais que vivem em harmonia. Aí sim, aí dá. No meu caso, por exemplo, poderia ser a guarda compartilhada porque a gente vivia em harmonia. Só Uhum. que eu marcava o dia da visita, marcava o dia do passeio nosso, porque nos outros dias eu estava trabalhando. Mas aquela pessoa ali que tem tempo qualquer hora do dia, qualquer dia da semana para ficar visitando ou pegando a criança, mas está em conflito lá com o outro pai, a mãe, né, da criança,
ela acaba arrumando mais confusão ainda, né? Com essa Uhum. guarda compartilhada. Então, E a tem criança que. também fica tonta ali, né? Vai para lá, vai para cá, não tem dia certo, não É, tem. Aí falta aula muitas vezes. Às vezes a criança tinha outro compromisso, precisava ir num curso, precisava ir numa consulta. E aí o pai chega em cima da hora, ou a mãe chega em cima da hora e pega aquela criança, não é nada combinado. E realmente não tem como funcionar dessa forma. Tem que ser um é, acordo entre ambas partes, né? sim, Sempre sim. caminhando no melhor para a criança. É verdade. Pois é. E é isso aí, pô. E os exercícios a gente sempre tem que fazer, né? Da gratidão, principalmente, agradecer, porque. Inclusive, tem que agradecer para as crianças também, né? Uhum, Agradecer, dizer que ama, porque é muito exatamente. fácil as pessoas xingarem, as pessoas reclamarem, né? A gente Uhum. ouve muito isso, e palavrão, então, a gente ouve demais. Agora, falar eu te amo, você é linda, essas coisas, a gente Uhum, não ouve o outro falar. Então, tem que exercitar mais isso, né? Falar mais eu te exatamente. amo, falar mais gratidão, agradecer mais, né? Lembrar por que o casal tá junto, por que o casal tem filho. Isso é Uhum, muito importante. sim. Para criança, principalmente, né, um lar com afeto é completamente diferente. Cria pessoas muito mais seguras, né, com a autoestima muito mais elevada. Uma série de benefícios Sim, pô, quando a como criança tem aquele acolhimento no lar. é verdade. E hoje em Faz dia toda a também, diferença. hoje em dia, como a gente usa muito o WhatsApp, né? Pode mandar áudio também, né? Em vez de Uhum, escrever uma carta, é. manda um áudio, né? De gratidão, falando as qualidades daquela pessoa ali, por que Uhum, ficaram juntas. Aproveita quem está assistindo, quem está assistindo a gravação, se tiver nessa fase de só olhando defeito, aproveita a dica e faz começa o exercício, dá é, super certo. faz exercício, começa a olhar as qualidades também, Eu não lembrar estou querendo daquilo. dizer aqui, eu não estou querendo dizer aqui que, né, se a gente fizer tudo isso, vai ser impossível o casamento acabar. Não é isso, né? Mas eu creio, eu acredito, né, que quem separa é porque ela tentou até a última tentativa, foi até as últimas consequências para poder manter aquele casamento. Mas às vezes é algo simples de resolver. Que É, esses exercícios de fazer a carta da gratidão, de fazer uma lista de qualidades da outra pessoa, pode resolver muita coisa, pode né? sim. Às vezes você está desistindo no começo quando nem tentou. Lógico que tem situações, agressão, por exemplo, é inadmissível, né? Uma mulher viver um casamento que ela sofre agressão o tempo todo. É bem mais complicado, mas para certas situações é válido sim usar esse tipo de coisa, né? Para Sim, poder fortalecer a relação. é, a nossa conversa hoje aqui é de educação dos filhos. Mas a Uhum, gente pode, né, também dar, dar uma ajudinha se a situação ainda não chegou no limite e tal. A com gente pode certeza. evitar que chegue, né? Então, acho que não Uhum, custa nada. E, inclusive, tem um filme que eu até poderia deixar para falar em outra ocasião, mas vou aproveitar que a gente já está falando de dois assuntos mesmo. Tem um, porque tá muito ligado uma coisa na outra, né? é, tem um filme muito interessante que meu nome dele é O Desafio do Amor. Não, Prova de Fogo. Prova de Uhum, Fogo, que é um casal, mas esse casal do filme não tem filhos. E eles estão para se separar, mas só um olhando o defeito do outro, né? Só um olhando o defeito do uhum, outro. E, e aí o pai do marido, né? Fala para ele, pergunta para ele se ainda tem alguma coisa assim que ele queira
salvar no casamento dele, se ele ainda gosta um pouco ainda da esposa, aí ele pensa bem, ele diz que sim. Aí o pai dá uma agenda para ele com 40 exercícios para ele fazer em 40 dias, né? Um por dia, Uhum. para salvar o casamento. E é bem interessante a gente ver aquele filme, o cara se esforçando, né? Pra... Uhum. Mas no início a gente vê que ele não está se esforçando, ele está fazendo por fazer mesmo, né? Aí só que Aham. chega uma hora que ele começa a realmente querer mesmo fazer. E aí, quando ele começa a querer fazer, a mostrar que tá querendo fazer, aí sim, aí começa a dar a, a dar Os resultado. resultados, né? Começa a dar resultado. E é bem interessante porque existe um livro dessa história, né? E o Ah, nome do legal. Qual livro o é nome? O Desafio do Amor. O nome do livro é O Desafio do Amor. E o nome do Uhum. filme é A Prova de Fogo. Aham. E é muito legal. São Legal. 40 exercícios mesmo que tem para salvar casamento. E Uhum. salva mesmo, que Interessante. tem muita gente que já fez, comprou o livro, fez, e Eu lembrei agora do livro As Cinco Linguagens do Amor. Eu já passei, passo até para alguns pacientes também, né, para poder enfatizar essa questão de você dar ênfase ao que é bom, né, na uhum, pessoa. E esse livro, ele fala sobre as 5 maneiras de você demonstrar que gosta de alguém. Porque às vezes você é muito do toque, né, muito de estar abraçado, de estar tocando e fazendo um carinho. E você pensa assim, poxa, ele não me ama, porque ele não faz o mesmo comigo, ele não me abraça, ele não me faz carinho. Só que nem todo mundo tem essa forma de demonstrar o amor, né? é, E aí, por exemplo, existe uma outra forma de demonstrar, que é com atos de serviço. Você fazendo o que a pessoa gosta. O que você falou, né? Chega do trabalho, a janta tá pronta, né? oi, A sua cama tá cheirosinha para você só deitar e relaxar. Então é nessa maneira que a pessoa demonstra o amor, né? Tem uhum. outras pessoas que gostam de fazer uma massagem no pé, né? De fazer uma massagem nas costas. Então, aí esse livro fala sobre as 5 linguagens do amor, né? As 5 maneiras de você demonstrar. Acho bem interessante. Fica a dica aí também Oh, como leitura. Ele é pequenininho, é bem gostosinho de ler. repete para ver se E eu é bem escrevi legal. certo. As Cinco, 5 linguagens do amor. a linguagem. Boa noite para Ah, quem está chegando agora. Patrícia, Lília. Boa noite, Lília. sejam bem-vindas. Participe com a gente. Deixe suas dúvidas, comentários. Gente, vamos participar, vamos. Fala aí alguma coisa, comenta aí. O que vocês estão achando da conversa, do papo? O que vocês estão achando do tema? Acaba que a gente está sempre falando sobre família, né? Relacionamento, família, filhos. E é algo que todo mundo compartilha um pouco, né? Faz É, parte da vida de todo mundo, pelo menos um pouquinho. é, Numa situação que pelo menos já viveu em algum momento da vida. quem não é pai é filho. Exatamente. Exatamente. Conta aí como é que é o casamento dos pais, né? Se estão juntos até hoje. O que vocês acham que é essencial no relacionamento para ser duradouro? O que vocês acham o que pode ser válido, né, para um casal colocar em prática quando realmente há separação, quando a criança precisa ficar lá e cá? Participa aí com a gente, deixa o comentário. Isso, estamos aguardando. Vamos Cadê, participar. Rejane? Vamos participar. Caio, cadê vocês? Boa noite, Lília. Boa noite, Lília. Seja bem-vinda. Então, aí, essas formas, né, de demonstração de amor que a gente tem que observar no outro, né? Porque se o Uhum. outro é muito de prestar serviço, porque de repente ele quer, né, que o serviço seja prestado para ele também, né? É a maneira dele de falar que te ama, que se preocupa com você, né? Pois Então, é.
É bem legal. Vale a pena você prestar mais atenção no que o outro faz, né? É, Que a gente quer muito receber aquilo que a gente dá, né? E é, aí a pessoa pode até dar, mas de outra forma. E você já tendo conhecimento de que existem outras formas, é tudo mais fácil, fica muito mais fácil. Ó, a Lília falou, tudo é questão de amor e bom senso. Com certeza. Bom senso, maleabilidade, né? Conversa, é, parceria, tudo isso. parceria. A demonstração. Eu acho que eu demonstro de todas as maneiras. Eu gosto de Eu fazer acho que eu comida, demonstro mais com atos e serviços. eu gosto de fazer comida, eu gosto de arrumar casa, eu gosto de fazer massagem, eu gosto de levar para passear, De falar, de de falar, tocar, de tocar, abraçar. e gosto de beijar, falar que amo, falar, agradecer e faço tudo, Que bom, né? que bom. A pessoa não vai ter dúvida. Não vai ter dúvida. Aliás, eu fui casada com uma outra pessoa que não é o pai da minha filha, que ele não, eu assim, demonstrava dessas todas as maneiras que eu sei demonstrar, só que ele não se achava merecedor do meu Olha, amor. E aí ele que vivia coisa. perguntando: por que que você me trata tão bem? Por que que você faz comida para mim? Por que que você cuida tão bem da casa? Por que você tão... Sabe, tudo assim que eu fazia, com Uhum. gosto, com vontade, com carinho e tudo. Ele perguntava por que que eu fazia aquilo tão bem, por que que eu Não, fazia e sempre. se ele fosse uma pessoa que não demonstrasse também, poderia até perguntar, né? Por que você faz já que eu não faço? Mas se ele também fazia, não faz muito sentido, né? Não, ele não fazia. Ah, ele não fazia, Não, ele não demonstrava. não. Ah, eu entendi errado, então, entendi ao contrário. Não, eu que demonstrava de todas as Ah, maneiras, mas ele achava que ele não era merecedor. Então uhum. ele sempre Ah, então é justamente por isso, porque ele não retribuía da mesma forma. não retribuía da mesma forma. Então, sei lá, de repente, aquilo tudo que eu fazia para ele, por ele, acho que incomodava, né? Uhum. Tanto amor, acho que incomodava. Não sei se incomodava. Ele devia ser mais frio e não conseguia retribuir da mesma forma. E a gente sempre tem a ideia de que a gente dá e recebe, né? Então, já que ele não dava, por que eu estou recebendo? Né? O que você viu em mim para eu receber tanto amor, ser tão Então, amado? eu acho que era isso. Ele não se sentia merecedor É. de Uhum. receber tanto amor, tanto carinho, tanto E se cuidado, de uma tanto. forma, e se de uma forma você também não recebe aquilo de volta, vai ter uma hora que você vai cansar, né? É, Só você que vai regar aquela planta, pois e é. aí daqui a pouco você se cansa e a planta morre. A Não tem Lília jeito. falou baixa autoestima, mas Também. mais interessante que ele tinha sido casado com uma mulher que batia nele. Aí, Olha! Meu aí, Deus! aí depois assim que eu vi que não valia a pena eu continuar naquela relação, eu saí fora e aí ele voltou para essa mulher. Então eu acho Olha que, sei só, lá, era o. baixa autoestima. Ele só teve desprezo, só apanhava. E a referência que ele tinha de casamento, de amor, era aquilo. E ele de- encontrou alguém que dava o oposto, Pois estranhou. é, Estranho isso, né? Mas acontece. acontece. Eu tô contando essa experiência que é para ver como que o nosso mundo tem diversidade, né? Assim, Uhum, de pensamentos, de atitudes, né? De aham. sentimentos, né? Muito, A Lília muito estranho. colocou comprovada a explicação. Por
isso que ele não se achava merecedor, ele devia achar que era merecedor de apanhar, De né? apanhar, tadinho. Tadinho Não, mesmo, e outra nossa. coisa, eu queria continuar, assim, ter amizade com ele, né? Porque eu não tinha por que ficar brigada ou deixar de falar. Mas ele também não quis. Falou, não, acabou, acabou, não precisa ficar amigo, não sei o quê. Olha que Que coisa. pena, mas tudo bem, então É, tu não quer, né? E sem uhum. filho, Deixou sem de ter ter. uma amiga. Pois é, e sem ter filho com ele, então não precisava realmente. Uhum, Aí ficou para lá, ficou no passado. Mas é interessante essas atitudes, né, das pessoas, porque ainda mais quem é assim como eu, que gosta de demonstrar, gosta de falar, a gente fica meio perdido, né? Poxa, o que que eu tô uhum, fazendo de errado? O que tem de errado comigo que essa pessoa não tá gostando, não tá uhum, curtindo tanta coisa legal que eu faço por ela, né? uhum. Tem algumas situações também que a gente não entende, né? A mulher que muitas vezes busca ou aquele homem que trai, que maltrata, né? Que vive uma dependência emocional e quando vem um homem que trata bem, que respeita, né? Que faz tudo por ela, ela não fica. E Deve aí? ser a mesma situação, né? Acha que não, sei lá, Exatamente. que não merece, que Uhum. não, ou É, referência, sei lá. exatamente. A referência que ela tem de relacionamento é aquele relacionamento ruim, né? Ó, Ó, a mas às Lília falou, vezes com essa atitude você muda uma pessoa. Exatamente, também acontece. pode Né? Uma acontecer, pessoa que viu? nunca teve amor, né? Que na vida toda sempre teve desprezo, sempre teve, né? Apanhava da mulher, aí não tinha carinho dentro de casa, não tinha afeto, e do nada encontra uma pessoa que faz tudo aquilo que ela nunca teve, realmente pode mudar. Ela pode perceber que as pessoas não são todas ruins, né? Que É, você no relacionamento não é só a experiência negativa que você vive, não é só desprezo, não é só dor. Você pode ser feliz também. é. Interessante essa reflexão. Uhum. Ó, ela Muito bom. mandou mais uma coisa. Você quer ler? Lê aí que o meu tá meio embaçado aqui. Tá. Ela botou assim: tem um caso na minha família. A esposa era tão carinhosa que degelou o marido. Ah, Degelou. degelou o marido. O marido passou a ser uma pessoa legal. Ah, então, Transformou bacana. numa pessoa melhor. Bacana, Ah, legal. legal isso. É bom quando a gente vê isso Acontece. acontecer, né? Uhum. É, Isso aí e é realmente bacana. acontece. Essa situação assim é gratificante. É. Tem pessoas que entram na vida de outras realmente para mudar, para É. somar mesmo. Uhum. E as pessoas têm que ver que também elas merecem, né, ser amadas, né, Uhum. ser queridas. É uma questão também de praticar o merecimento, o auto-amor também. Isso É, aí está muito ligado à autoestima, como a é, Lília falou, uhum, acima. Se a pessoa tem a autoestima baixa, ela acha que ela não é merecedora, né? Que é, ela não merece ser feliz, que ela não merece carinho, que ela não merece uma pessoa que se preocupa com ela. E aí ela caminha para que aquilo de fato para que ela confirme que aquele pensamento dela é verdadeiro, né? é. Ela tá vendo, eu não falo, né? Eu sabia que eu não sou merecedora de que a pessoa me ame, que me trate bem, por isso ele me tratou mal. Ela realmente faz com que aquele pensamento dela vire verdadeiro. É. É assim que acontece, de E tem verdade. gente até que trata mal também para ser maltratado também, né? O ser humano é muito esquisito, né? Se a gente for ficar discutindo o comportamento do ser humano, Não, é realmente muito complicado. e na verdade, cada um tem que procurar se conhecer, né? Se conhecer a Uhum. fundo, né? Porque eu acho que a sabedoria está aí, né? Quando a gente começa a se conhecer, começa a ver quem realmente é, como.
E tem situações também, assim, depois que eu comecei a estudar, né, expansão de consciência e tal, e desenvolvimento humano, eu passei a prestar atenção numa coisa que me incomodava muito. Eu tinha uma tia que gostava de ajudar os outros. Ela ia na casa das pessoas, abria geladeira, abria armário, não sei o quê. E eu achava aquilo muito estranho quando ela chegava lá em casa, que ia abrindo tudo, sabe? Eu achava assim uma falta de Uhum. educação dela. Mas eu não percebia que ela estava abrindo a geladeira, abrindo a despensa das pessoas, para ver se tinha comida, se ela Uhum. precisava ajudar arrumando comida para aquela pessoa, sabe? Aí ela ficava perguntando sobre as pessoas, se está devendo conta, sabe? Porque era para Uhum. ajudar. E aquilo ali, eu via aquilo acontecer lá em casa, eu ficava revoltada. Falei, que bisbilhoteira, que doida, que veio aqui para abrir a geladeira, para abrir armário, não sei o quê. E depois de um tempo, eu me vi fazendo mais ou menos isso. É lógico que eu não ia na casa das pessoas, não abria a geladeira, mas era só a pessoa falar para mim que estava precisando de alguma coisa que eu já queria logo resolver o problema dela. E se eu não pudesse Uhum. resolver eu pessoalmente, eu já falava com uma outra pessoa. Já... Aí, quando eu comecei a me aprofundar na minha pessoa, é que eu fui vendo que eu era igual a ela. Falei, caramba, eu Uhum. sou igual àquela pessoa De uma agora. certa forma, aprendeu. Inconscientemente aprendeu. Não, mas era o que me incomodava nela, que mais me Uhum. incomodava nela, era o que tinha dentro de mim. Uhum. Olha que doido. Exatamente. É, É. exatamente. E foi através de autoconhecimento, fazendo exercício, que eu descobri isso. Falei, Uhum. meu Deus. Aí eu comecei a cuidar dessa parte também, né? Para não chegar ao extremo como ela, né? Aham. E ajudar da forma que eu gosto de ajudar, mas de uma maneira mais suave, não Aham. Mais invadindo, discreta. não invadindo a vida das pessoas, né? Aham. Eu tinha altos conflitos com ela, nossa, mãe, nossa. Mas isso já era mais velha, depois de grande, já sabendo. Já Quem? tendo consciência do que ela. Você. Eu não tinha Era, consciência, você era entendeu? criança Eu cresci com ela, vendo ela fazer fazendo isso, isso. e eu achava Uhum. um absurdo. Eu tive conflitos com ela mesmo, de brigar com ela, assim, cara a cara mesmo, Uhum. porque ela fazia essas coisas lá em casa. Quando, Uhum. quando a casa já era minha, não era mais a casa da minha mãe, ela fez isso na minha casa. Então, E aí foi a oportunidade de você falar, né? aí foi a oportunidade de eu falar, mas se eu soubesse o que eu sei hoje, eu jamais teria falado daquela forma com ela, entendeu? Uhum. Então, por isso que eu falo, é muito importante a gente procurar se conhecer, porque às vezes aquilo que você Exatamente. combate, quer combater, é o que tem dentro de você, é o que você Uhum. né? E Uhum. se você souber lidar com aquilo, você não precisa combater, só dá uma moldada assim para poder, né, ficar legal. Exatamente. É, O autoconhecimento é libertador. é libertador, libertador, muito bom. E autoconhecimento e também aprender o que é merecimento, né? Também. Porque através do merecimento a gente consegue também ganhar muito aprendizado, muita coisa bacana. E a gente se trata melhor também, sabendo que merece várias Uhum. coisas boas, né? A gente só merece coisas boas. Sim. As ruins vêm, mas
para trazer algum aprendizado. Sim, Sempre tem um aprendizado, aprendizado. sempre, sempre. Aprende porque a gente está na vida para aprender, né? Exatamente, o Aprender, tempo todo. ajudar no crescimento do outro, trocar, né? Trocar experiências, mas a gente merece tudo de bom. Uhum, com certeza. E você aí que está nos assistindo, vamos comentar. Comenta aí mais alguma coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o nosso assunto aqui? Acabou que o assunto passou de educação de filhos para outras coisas mais, né? Que acaba uma coisa Relacionamento, levando a outra. é, Não dava uma para coisa ficar leva a só. outra. Tá tudo interligado, né? Uhum. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Ah, o filme que eu escolhi para indicar para hoje, como nós estávamos falando de educação de filhos de pais separados, né? A gente Uhum. falou de guarda compartilhada, mas existe a guarda que não é compartilhada. Então, tem um filme que é um clássico, né? Com Uma Babá Quase Perfeita. Eu já vi esse filme Ah, mais muito de 10, legal. mais de 10 vezes. E na época, então, eu vi bastante vezes, que eu achei muito legal. Uhum. Uma Babá Quase Perfeita. Muito bacana, muito legal, engraçado. É filme para distrair, né? Para rir. É, E o bem livro, levinho. é, e o livro é Dois de Cada, da Babette Colley. O livro conta a história de dois irmãos, um menino e uma menina, que cansaram de ver os pais brigando e bolaram um plano para descasar os pais. Olha Também só, um pouco do que eu falei da adolescente, né? é, também é um livro divertido, né? Uhum. Para quem gosta de ler, aproveita. Bem legal. É. Ó, a Larissa falou que chegou atrasada, mas vai assistir o vídeo assim que puder, assim que você postar. Ah, sim, Larissa, um abraço. Eu não estou vendo a Larissa aqui. Larissa também fazendo altas lives. Aí eu fui É, entrar na live dela, live estrangeira, só no inglês. só no inglês. Eu Gostei. fiquei só olhando, vendo ela conversando lá. É, Eu entendo pouquíssima coisa em inglês, mas foi legal, gostei de ver. foi bem legal. É. A Larissa tá lançando um livro, Livro já tá também? na. Já... É um livro, não é, Larissa? É livro, se é Pelo que e-book. eu entendi, É e-book e-book na Amazon. Amazon. na Amazon, é. Hum. Vamos ver se ela vai falar. Não tá aparecendo ela para mim aqui, não. Ah, ela vai falar, ela vai fazer um em português. Boa. Eu fiquei Oh, curiosa legal. de ler É, seus contos. eu pedi para ela fazer uma resenha para mim, porque em inglês Aham. realmente ia custar entender. Mas parece que agora o Google também está traduzindo legal essas. é, Quando você bota assim, ele está traduzindo bem, eu ouvi dizer. Uhum. Deixa eu ver se tá faltando falar alguma coisa. Não. O que eu anotei, já falei. E você, tá faltando falar alguma coisa? Não, não. Falamos até mais do que o planejado, né? Então, A gente achou passeamos um pouquinho por tudo. que, que ia ter pouco assunto. Eu falei, bom, É. eu tenho a minha experiência, mas a minha experiência Uhum. assim, atípica. É, diferente, né, da maioria. Quando, Foi bem quando legal, que, gostei. que uma mulher separada que deixa a filha com o marido. Eu fui muito criticada, eu sei. Teve gente que me criticou Uhum. pra caramba por eu ter deixado a minha filha com meu marido
em casa e eu ter saído de casa, mas eu nem dei bola, porque eu fiz o que A eu pessoa achei que não era consegue se certo. colocar na situação, né? É, mas eu fiz o que eu achei que era certo, porque eu pensei na minha filha primeiramente, que eu não queria nem tirar ela da casa dela, nem da escola, dos amigos, nada disso. Então, Uhum, e quem estava incomodada era eu. Então, eu sempre ouvi aquele ditado, incomodado que se mude. E foi o que eu verdade. fiz. Eu me mudei. E também achei por bem não arrumar briga com o pai dela, né? Arrumar confusão, porque ia ser ruim para ela também, né? Ver briga, ver Uhum, confusão, nananã. E como também não tinha motivo para a gente brigar e tudo, a gente continuou saindo mesmo. Para ele, eu sei que foi um sacrifício, né? Ele uhum. sair comigo, encontrar comigo, levando ela, tal, e a gente conversar, né? Passear junto. Para ele foi sacrifício, mas para nossa filha foi bom. Então, os Uhum. dois, no caso, estavam pensando na filha. E acabou que deu tudo certo. A nossa filha é ótima, maravilhosa. Não tem, não tem, como é que fala? Fugiu a palavra Nenhum agora. trauma, Não nenhuma, tem nenhuma mágoa. isso. Amo os dois, então tá tudo certo. Uhum. Aí. Foi bom, o resultado foi bom. Isso é Foi que bom, importa. deu tudo certo. Então, pessoal, já que. Ih, Viviane, parou aí você. Tá travando. Travou? Deu uma travadinha, mas voltou já. Aham. É, gratidão, Carla. Gratidão Gratidão, mais uma vez. pela sua participação, pela sua ajuda, pela sua parceria. Gratidão a vocês que estão aqui nos assistindo. E gratidão por você que está assistindo agora a gravação. Manda, gente, manda um tema para a gente conversar, para a gente discutir. Ah, é verdade. Né? Vamos Aceitamos sugestões. aceitamos sugestões. Gratidão a vocês todos, tá? Uma boa Gratidão, gente. noite, Foi um prazer. uma Beijo para excelente todos. Boa semana semana. para todos vocês. Amém. Tchau. Tchau.